Você diz que o coração não aguenta mais, e olhando no relógio marca a hora de parar. O seu corpo está cansado de tanto caminhar numa estrada que é tão longa e difícil de andar. Mas eu quero te dizer que acima de você há um Deus que tudo pode, tudo vê. É Ele quem determina a hora de parar. É Ele que manda seus anjos para te guardar. Se na cova dos leões tiveres que entrar, olhe para o seu lado que Deus lá está. Se a fornalha está aquecida e querem te jogar, não duvide, o quarto homem vai te ajudar. Se pedirem tua cabeça por Deus não negar, olhe para o céu e veja os anjos a voar. Jesus Cristo levantando do seu trono branco, inclinando sua cabeça para poder te ouvir. Você olhando para todos os lados, o inimigo pensa que venceu. Então respira fundo, ajoelhado, com lágrimas nos olhos, você diz assim: não nego a Jesus, não nego a Jesus, não nego a Jesus, e uma festa no céu vai acontecer. Jesus de braços abertos esperando você. Não negue a Jesus, não negue a Jesus. Ele é a força que te faz vencer. Na palma de suas mãos Ele leva você. Se na cova dos leões tiveres que entrar, olhe para o seu lado que Deus lá está. Se a fornalha está aquecida e querem te jogar, não duvide, o quarto homem vai te ajudar. Se pedirem tua cabeça por Deus não negar, olhe para o céu e veja os anjos a voar. Jesus Cristo levantando do seu trono branco, inclinando sua cabeça para poder te ouvir. Não nego a Jesus,
revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Sou mensageiro da última hora. Entra no ar, Mensageiros da Última Hora. Milhões estão à nossa espera. Precisam ouvir falar de Jesus. Uma programação 100% missionária. Levante, não temas, você foi chamado. O índio de Cristo está sobre. Da Assembleia de Deus de Criciúma. Atuamos em 11 países, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Direção-geral, Pastor Roberto Ronato Ovaile, transmitindo a realidade, os desafios do campo missionário. Mensageiros da Última Hora. É preciso ir além. Sou mensageiro. Estamos começando mais um programa Mensageiros da Última Hora, uma programação missionária da Assembleia de Deus de Criciúma, Santa Catarina. E vamos iniciando nesta primeira programação do ano de 2026. Desde já, um feliz ano novo a você que está aí ligado conosco em casa, no seu trabalho, no seu veículo, ouvindo a emissora da paz. Vamos juntos aí transmitindo através das plataformas digitais e também através da Rádio Marumbi para todo o Brasil e o mundo. Simultaneamente estamos também pela Vertical FM e vamos aí nos próximos minutos até às 16 horas. Programa Mensageiros da Última Hora, uma programação missionária. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário das 15 até às 16 horas. E como é bom ter o carinho da sua audiência, você que está aí sempre acompanhando a nossa programação. E hoje nós estamos aqui em uma programação especial de 1º de ano, o 2026 chegando, e nós queremos aí desejar tudo de bom para você, para sua família, que seja um ano de bênção sobre as nossas vidas. Sabemos que temos os desafios, os obstáculos que precisamos transpor, mas com a graça de Deus, com a presença de Jesus Cristo em nosso coração, com certeza teremos aí um ano de muitas vitórias. Rádio Marumbi, Marumbi. E vamos juntos nos próximos minutos, aqui na apresentação, o pastor Ayrton Luciano, coordenador de missões, e tendo a direção geral do nosso presidente da AD Criciúma, pastor Roberto Ovaile. A técnica de som e imagens é da nossa equipe da ADC TV, sempre preparando aí as melhores imagens para você. E que bom, você pode obter informações da obra missionária através do nosso telefone 0800 878 2323. Aliás, se você quer ser parceiro da missão Mensageiros da Última Hora, quer contribuir com os nossos projetos missionários, vai a dica, né? Visite aí o nosso Instagram, o nosso Facebook. Você vai ver as postagens, os vídeos, as fotos, onde estão os nossos missionários, o que eles estão fazendo, como Deus tem abençoado o crescimento da obra, da missão Mensageiros da Última Hora da AD Criciúma. Venha ser parceiro nosso, e para saber como, entre em contato através do telefone 0800 878 2323. Vai ser um prazer atender a sua mensagem. E vamos aqui na sequência, então, com a nossa programação especial de 1º de ano. Vamos chegando com louvores, né? Vamos aí ouvir 2 canções já abençoadas que tocam seu coração. Deixe Deus falar com você.
fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé. O som da palavra de Deus pelas ondas do rádio. A mensagem que não muda, mas transforma o homem. Sistema Jansen de Comunicação. Olá, queridos, aqui é o André e aqui é o Felipe. Nós estamos ligados na Rádio Vertical FM. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Eu vou te usar, te exaltar. Todos vão ver um milagre acontecer. Eu vou te usar, te exaltar. Todos vão ver um milagre acontecer. Deus vai te ajudar, Ele vai te levantar, vai cumprir a promessa que fez há um tempo atrás. No meio da multidão, Deus vai te estender as mãos, te pegar no colo, curar as feridas do teu coração. Você se lembra quando chorava clamando por mim, dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim.
chorar, dizendo te amo, Senhor, te amo, Senhor. Você é o meu filho que eu amo tanto, e pra ti eu tenho planos, eu vou te abençoar. Onde que você pisar, atravessarei esse deserto, sempre estarei por perto, precisando é só chamar, vou te ajudar a passar. E mesmo que as forças venham se acabar, e todos seus amigos te abandonar, e quando não há o que fazer, eu tenho uma saída pra você. Aqueles que pensaram que você perdeu, nenhum valor te deram, coração doeu. Você fechou os olhos e clamou por mim, e disse não é esse o meu fim. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver o milagre acontecer. Você se lembra quando chorava clamando por mim, dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim, mas eu estava lá, vi você chorar, dizendo te amo, Senhor, te amo, Senhor. Você é o meu filho que eu amo tanto, e pra ti eu tenho planos, eu vou te abençoar. Onde que você pisar, atravessarei esse deserto, sempre estarei por perto, precisando é só chamar, vou te ajudar a passar. E mesmo que as forças venham se acabar, e todos seus amigos te abandonar, e quando não há o que fazer, eu tenho uma saída pra você. Aqueles que pensaram que você perdeu, nenhum valor te deram, coração doeu. Você fechou os olhos e clamou por mim, e disse não é esse o meu fim. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver um milagre acontecer. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver um milagre acontecer. Todos vão ver. A águia. A águia é usada como símbolo dos que esperam no Senhor e nele confiam. Verdadeiros cristãos são como águias. Você pode ver pombos, andorinhas e outras aves voando em bandos. Águias não. Ficam lá no alto, olhando o azul infinito. E é do alto que vem o poder do cristão. E quando vem a tormenta, as águias não se escondem. Abrem suas asas que podem voar em alta velocidade e enfrentam a tormenta. Elas sabem que as nuvens escuras, a tempestade e os raios podem ter uma grande extensão, mas lá em cima brilha o sol. Nessa luta podem perder penas e se ferir, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras embaixo, elas voam vitoriosas e em paz lá em cima. Mas as águias também morrem, só que não se acha por aí um cadáver de águia. Porque quando elas sentem que chegou a hora de partir, não se lamentam nem ficam com medo. Procuram com seus olhos o pico mais alto, tiram as últimas forças de seu cansado corpo e voam aos picos inatingíveis.
e aí esperam o momento final. Talvez por isso o profeta Isaías compara os que confiam no Senhor a águias. Nós também temos uma vida cheia de desafios. Eles podem parecer impossíveis de serem vencidos, mas lembre-se, descanse no Senhor, passe tempo com Ele e depois parta para a luta, sabendo que além da tormenta brilha o sol. Contribua com a missão Mensageiros da Última Hora, da Assembleia de Deus de Criciúma. Caixa Econômica Federal, Agência 0415, Operação 003, Conta Corrente 5109-9, Pix doe@missãomUH.org. E no Banco Sicoob, Agência 3074, Conta Corrente 41971-0, Pix 48-999-370694. Missão MUH. Faça missões hoje. Contribua. Se você nunca viu Deus, não se preocupe. Basta ouvi-lo. Sistema Jansen de Comunicação. Vamos dando sequência ao programa Mensageiros da Última Hora, especial de 1º de ano. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. O nosso desejo é que Deus abençoe grandemente você e a sua família, que está reunido aí neste dia. Aliás, nós estamos aqui na região litoral sul do estado de Santa Catarina e nessa época do ano aí o nosso litoral fica repleto, de pessoas que vêm de diversas partes do estado de Santa Catarina, de estados vizinhos aqui também, Rio Grande do Sul, Paraná, outros estados do Brasil e até de outros países. Temos pessoas vindas aí da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, e nós queremos transmitir o nosso abraço a todo esse povo querido que nos acompanha através das ondas da rádio e também através das plataformas digitais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembrando que a missão Mensageiros da Última Hora está aí completando neste ano de 2026 agora, 41 anos fazendo missões. Nós estamos espalhados por 12 países, com mais de 180 famílias de missionários assistidos por esta obra, além dos projetos sociais. E nós temos um lema da missão Mensageiros da Última Hora que é preciso ir além, mas isso só será possível com as mãos estendidas daqueles que amam a obra missionária. E aí entra você com toda certeza que tem o seu coração voltado para a obra de Deus e deixe Deus usar a sua vida neste novo ano, ano de 2026, que seja um ano de propósitos e dentre os propósitos que você tem colocado para este novo ano, que não fique de fora a questão da obra missionária, o investimento no reino de Deus. Com certeza, muitas vidas serão alcançadas por Cristo, por intermédio dos nossos missionários, e você pode ser participante nesta grande obra. Aliás, a nossa convenção, a nossa CIADESCP, que é a Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, tem um novo tema para o ano de 2026, que é evangelização. A chama não pode apagar, Sempre no final de cada culto nós damos um brado com esta frase, que não é simplesmente uma frase de efeito, mas deve ser a prática da igreja neste novo ano aí de 2026, o investimento tanto na questão financeira, mas também dos nossos esforços físicos, psicológicos, emocionais, espirituais para a evangelização. Evangelização é uma chama que verdadeiramente não pode apagar no coração do crente, deve
queimar na nossa alma, acender dentro de nós o desejo por alcançar vidas para o reino de Deus. Esta mesma chama que nos fez passar o oceano, ir lá para um outro continente, um outro país, sustentar a obra missionária, enviar missionários, ela deve queimar nos nossos corações para alcançar a nossa nação, para alcançar o nosso estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, a nossa cidade, onde quer que você esteja, meu querido irmão, independente, né? Se é aqui em Criciúma ou se você mora em outro estado, faça desse o seu lema para 2026 também, ou seja, evangelização, a chama não pode apagar. Fale de Jesus para as pessoas na rua, na fila do mercado, na farmácia, ou se você for em qualquer lugar e Deus te der a oportunidade para você se comunicar com alguém, não deixe de falar de Cristo, anunciar o evangelho, poder entregar uma literatura, um folheto, participar de um culto evangelístico, tudo isso faz parte, né? Hoje nós estamos vivendo na era da tecnologia, nós temos à nossa disposição o celular e as redes sociais, você tem aí o WhatsApp, né? Pode fazer o uso do WhatsApp, mandar uma mensagem, quem sabe para um familiar, para um amigo, convidar para o culto, dizer, olha, nós vamos ter o culto hoje, por exemplo, num domingo, venha participar conosco, vai ser um prazer ter a sua presença aqui na igreja, faça uso da tecnologia, aproveite os recursos que Deus está te dando para que você possa evangelizar e desta forma ganhar almas para Jesus. 2026 está só começando e tem muita coisa boa preparada por Deus neste ano, com toda certeza, e dentre elas, tudo aquilo que você semear no reino de Deus, se você semeia a preciosa semente do evangelho, a palavra do Senhor, evangelizando, com certeza você vai colher em almas sendo alcançadas para o reino de Deus. Qual é o valor de uma alma? Quanto vale uma alma? O dinheiro, o ouro, a prata do mundo inteiro não pode pagar um resgate de uma alma, mas o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente, é eficaz para alcançar, para resgatar, para lavar, libertar e transformar numa nova criatura. Então, fale de Jesus, fale do poder do seu sangue, fale do poder do seu sacrifício realizado na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. E com certeza a obra será completa, realizada pelo glorioso Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que acontece, muitas vezes nós nos frustramos, é que nós queremos pregar e nós completar a obra. Nós queremos pregar e já queremos salvar a pessoa, e não é nós que vamos salvar. Na verdade, a nossa missão é apenas anunciar a palavra, é anunciar o evangelho, é evangelizar, né? Essa é, na verdade, a tarefa da igreja. E o convencer o pecador é com o Espírito Santo. Você faz a sua parte e Deus, com certeza, fará a parte dele. Vamos aqui, meus amados, na sequência, falando sobre os projetos missionários. Nesta primeira programação do ano de 2026, eu quero relembrar você que a Missão Mensageiros da Última Hora está em 12 países, são 12 nações. E deixa eu começar lá pelo continente africano, né? Eu quero falar sobre os países do continente africano e que têm sido alcançados pela Missão Mensageiros da Última Hora. Começando por Moçambique, lá onde está a base missionária na cidade da Beira, e que é coordenada pelo missionário pastor Ronaldo Eugênio e também pela sua família, a sua esposa irmã Dulce, a sua filha, a jovem Miriam, e uma equipe de obreiros que trabalham junto com o pastor Ronaldo lá na base missionária que leva o nome Mensageiros da Última Hora.
O trabalho tem sido feito com excelência. Pastor Ronaldo está lá há aproximadamente 12 anos naquele país e é o idealizador do projeto Arroz com Feijão para as crianças da África, que na atualidade alimenta em torno de 1.500 crianças todos os dias com arroz com feijão. Crianças que estão sendo salvas da desnutrição infantil e, consequentemente, da morte. Porque, na verdade, muitas crianças desnutridas acabam não tendo resistência para as enfermidades que existem lá no país, como a malária, a cólera, a tuberculose, a AIDS, tantas outras doenças que atacam, e muitas crianças, por não ter imunidade, acabam falecendo na sua tenra idade, nem chegando à adolescência. Mas, através desse projeto Arroz com Feijão, as crianças elas ficam mais fortes, mais resistentes e conseguem vencer estas enfermidades, chegar na fase da adolescência, da juventude e na fase adulta. Nós já temos ali inclusive missionários que estão trabalhando lá em Moçambique e que fizeram parte aí deste projeto Arroz com Feijão, e hoje estão lá já adultos e fazendo a obra de Deus com alegria, com dedicação. Eu ouvi o pastor Ronaldo falando para nós, dizendo, olha, tem uma das crianças que hoje faz parte da polícia lá em Moçambique, e que foi uma criança alimentada no projeto Arroz com Feijão. Olha só a importância. Uma criança que talvez não chegaria à adolescência, nem sequer à juventude, mas conseguiu vencer estas faixas etárias e hoje é um policial lá na cidade. E o importante, né, que a palavra de Deus foi semeada no coração e lá está um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito. Quanto que custa manter uma criança do projeto Arroz com Feijão? Apenas $10 por mês. O dólar aí chegando perto de R$6, com apenas R$60, você mantém uma criança do projeto Arroz com Feijão. Mas Moçambique não fica só no projeto Arroz com Feijão. Nós temos lá a extensão do ITEC, que é o Instituto Teológico de Educação Cristã. O ITEC forma missionários nativos no curso teológico e já foram 12 turmas formadas. Todos os anos são 2 turmas formadas, cada turma em torno de 35 alunos, ou seja, anualmente são em torno de 70 alunos formados lá na base missionária. Esses alunos que vêm de diversas províncias de Moçambique e até de países vizinhos, e que quando chegam lá na base missionária, eles ficam num regime de internato, 3 meses, aprendendo a palavra de Deus. Todo o material didático, os livros, são 16 livros por cada aluno, é fornecido gratuitamente pela missão Mensageiros da Última Hora. Eu digo gratuitamente porque o aluno não precisa pagar nada, né? A gente sabe das condições do povo lá em Moçambique, que não tem condição financeira nem sequer para comida, quem dirá para comprar um livro, fazer um curso teológico. Então, nós disponibilizamos o material, nós pagamos pelo material e fornecemos gratuitamente para que este aluno, ele curse teologia, aprenda da palavra de Deus. Na verdade, é um mergulho intensivo numa busca a Deus durante 3 meses, e depois de formados, de passar pelo dia da formatura, onde eles recebem ali o seu certificado, ganham uma Bíblia de estudo de presente. Os que aprendem a tocar um instrumento ganham um violão elétrico de presente e retornam para suas aldeias, dando continuação nesta grande obra, sendo um braço, uma extensão do trabalho missionário realizado pelo missionário pastor Ronaldo Eugênio. Além do ITEC, né, Moçambique, agora está sendo, já foi, na verdade, construída uma escola para alfabetização lá
do lado da base missionária em Moçambique, e que vai começar agora em 2026, já com um ensino fundamental. Todas as crianças que moram próximas à base missionária vão ter o privilégio de poder estudar nesta escola. E que bênção de Deus! Porque nós vemos o avanço da obra, né? E você tem imagens aí do pastor Ronaldo mostrando as salas de aula, como ficou essa escola, e que vai abrigar muitas crianças agora, do 1º ao 6º ano, né? Vão estudar lá, aprender a ler, a escrever, vão aprender muitas coisas, né? A matemática, a língua, né? Local, e outros estudos mais. E o mais importante de tudo, meus amados, como é uma escola cristã, eles vão também aprender da palavra de Deus. Aliás, lá em Moçambique, existem muitos muçulmanos, e o Evangelho de Cristo está alcançando estas crianças, chegando na frente, né, para colocar no coração destas crianças a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e com certeza serão aí futuros missionários para a nação moçambicana. Além de Moçambique, nós estamos também no continente africano, na Tanzânia, em meio à tribo Maasai. E aí o trabalho é um trabalho extraordinário, porque o povo Maasai é um povo de uma cultura seminômade, um povo de uma cultura um tanto primitiva. Você vai ver ali o povo Maasai convivendo entre os animais de grande porte, mais difíceis de serem caçados na face da terra. Você vai ver ali os maçais convivendo no meio de leões, de hienas, de elefantes, zebra, girafa, hipopótamos, crocodilos, tudo aquilo que você vê em documentários, né? Ou seja, pela região, você passa por lá, você vai ver aqueles animais gnus, enfim, que você vê em documentários, e realmente é uma cultura um tanto difícil de entrar. Inclusive o governo da Tanzânia muitas vezes tem dificuldade em entrar em meio a essas tribos Maasai. Nós estivemos lá no ano de 2021, depois estivemos lá em 2024 com a nossa equipe, e em 2021, quando nós estivemos lá, foi feito o lançamento da pedra fundamental de uma escola para a alfabetização das crianças da tribo Maasai. E nós ouvimos relatos lá do próprio pastor Jack Simpai, que é o pastor que trabalha lá dentro, em meio à tribo Maasai, e ele contou para nós, dizendo: pastor, aqui é muito difícil, até do governo entrar no meio da tribo Maasai. Houve um relato lá de que o governo foi demarcar um território, e sem ter a autorização, porque lá existe o rei da tribo Maasai, e sem ter a autorização, quando alguém entra lá dentro do território, é sujeito até mesmo ser assassinado, né? E aconteceu isto lá na Tanzânia, em um lugar onde havia a tribo Maasai, que agentes do governo foram lá e foram mortos pelo pessoal da tribo Maasai. Mas nós glorificamos a Deus porque o Senhor Jesus abriu as portas para o Evangelho em meio à tribo Maasai. Pastor Ronaldo Eugênio conseguiu entrar no meio da tribo, inclusive ele recebeu das autoridades da tribo Maasai um cetro, como se fosse uma autoridade no meio do povo Maasai. Com aquele cetro que ele ganhou, ele consegue entrar nas aldeias como se fosse uma autoridade. Aliás, o trabalho ele cresceu de forma extraordinária, foi construído igreja, foi doado motocicleta para as mulheres que aprenderam a trabalhar tirando leite das vacas para vender na cidade. A Missão Mensageiros da Última Hora doou uma motocicleta para que as mulheres pudessem fazer esse transporte, né, de levar o leite até a rodovia que dá acesso à cidade. Foi construído um hospital e maternidade para que as mulheres pudessem ganhar os seus filhos em segurança. Tudo isto repercutiu
em que o rei da tribo, o nome dele é o rei Daúde, ele abrisse o coração para o evangelho e entregasse a sua vida a Jesus. Eu estive presente lá por ocasião da pré-inauguração do hospital e ouvi da boca do rei Daúde dizendo que ele havia entregado a sua vida a Jesus juntamente com a sua família. Passou pelo discipulado e o pastor Ronaldo teve o privilégio, então, de batizar o rei Daúde. Nós louvamos a Deus. Existem muitas igrejas parceiras neste projeto, que, aliás, contempla também crianças da tribo Maasai que fazem parte também do projeto Arroz com Feijão, e a obra tem sido feita de forma extraordinária. E aí você vê imagens, né, do nosso presidente, pastor Roberto, juntamente com as mulheres lá da tribo Maasai, com as autoridades da tribo ali, a nossa equipe, né, que foi composta pelo nosso presidente, pastor Roberto, eu, pastor Ayrton Luciano, o pastor Oswaldo de Souza e o pastor Maurino Vieira também, que esteve lá presente para a pré-inauguração, onde a própria presidente do país, a senhora Sâmia, ela enviou seus representantes lá para que estivessem na pré-inauguração deste hospital e maternidade lá na cidade de Morogoro, na Tanzânia. Vamos falando aqui também acerca da ilha de Zanzibar, que fica lá também no continente africano. Pastor Ronaldo, ele tem entrado lá em Zanzibar, e lá na ilha de Zanzibar, como é chamada, o evangelho tem sido pregado, ainda que com restrições, ainda com desafios, ainda que com muito cuidado, porque há relatos na ilha de Zanzibar de principalmente mulheres, quando aceitam a Jesus como Salvador, são expulsas de casa por seus esposos, porque lá a cultura é islâmica e a religião, né, que predomina é o islamismo. Há relatos de pessoas que, quando começam a ler a Bíblia Sagrada, os seus próprios familiares jogam ácido na vista, nos olhos, para tentar cegar a pessoa. Eles preferem ver o seu familiar cego do que conhecedor das Escrituras Sagradas, do que alguém que lê a Bíblia Sagrada. Olha a ignorância do povo, meus amados irmãos, e para onde leva o radicalismo religioso, né? Onde as pessoas preferem ver o seu familiar cego, sem ver, né, de algo que é irreversível, do que ver a pessoa professando uma outra fé que eles não professam, por exemplo, o cristianismo, e desta forma conhecendo as Escrituras, conhecendo a Bíblia Sagrada, né? Então está aí relatos do trabalho, da obra missionária em Ilha de Zanzibar. São 3 os países no continente africano. Repito, Moçambique, Tanzânia e Ilha de Zanzibar. Mas vamos a um outro continente, vamos ao outro lado do mundo, onde nós estamos, no Japão, lá onde está o pastor Dorgival Timóteo. Projeto Japão é um projeto do coração de Deus e o mais novo projeto abraçado pela missão Mensageiros da Última Hora. Aliás, Timor-Leste e Japão. No Japão, como eu disse, está o missionário pastor Dorgival Timóteo, e no Timor-Leste está a missionária Elisama Brito, que realiza um trabalho extraordinário também. Lá no Timor-Leste, agora no mês de dezembro passado, por ocasião do Natal missionário, ela distribuiu mais de 15 mil brinquedos para as crianças de Moçambique e do Timor-Leste, num projeto denominado Projeto Crescer, que tem alcançado milhares de crianças e adolescentes, e nós louvamos a Deus por este grande trabalho realizado pela missionária Elisama Brito. Voltando a falar sobre o Japão, é um país com um baixíssimo índice de evangélicos. No Japão,
lá no continente asiático. Nós temos lá menos de 2% da população que se diz cristã, e aí você pega o catolicismo com os evangélicos, e aí você chega nestes aproximadamente 2% da população. Se for só evangélico, vai dar menos de 1% da população do Japão evangélico. Imagina você, onde o país é entregue à idolatria de tantos deuses que eles adoram lá. Religiões como o budismo, como o shintoísmo, como o confucionismo e outras seitas orientais, onde o povo é entregue a práticas que nós percebemos que verdadeiramente são sacrifícios que oferecem aos demônios. Inclusive altares com chama de fogo, onde as pessoas vão oferecer os seus sacrifícios a deuses lá no Japão. E em meio a todo este contexto, pastor Dorgival Timóteo, que há mais de 20 anos está lá no Japão, juntamente com a sua família, sua esposa, os seus filhos, netos. Realmente é um trabalho que glorifica o nome do Senhor Jesus, e nós louvamos a Deus pelo projeto Japão, que em 2025 a Missão Mensageiros da Última Hora passou a abraçar este projeto, e na verdade é o lugar mais longe onde nós estamos. Só para se ter uma ideia, de fuso horário dá 12 horas. Por exemplo, se aqui 15 horas e 30 minutos, lá já 3h30 da manhã do dia 2, né? Do dia 2 de janeiro. Ou seja, você tem aí praticamente 12 horas de fuso horário. Realmente é uma distância muito grande, mas a Missão Mensageiro da Última Hora está com as mãos estendidas sobre o projeto Japão. Vamos falar um pouquinho sobre o continente europeu. O continente europeu, nós temos 2 países onde os nossos missionários estão trabalhando e ganhando almas para Jesus. Nós estamos em Portugal, onde está o missionário pastor Christian Neves, que há mais de 20 anos está em Portugal também, juntamente com a sua esposa, a irmã Beatriz, e cujo objetivo é ganhar os portugueses para Jesus. A gente sabe que não é uma tarefa muito fácil. Um país onde outrora foi berço, vamos dizer assim, de avivamento, de pregações do Evangelho, onde muitas pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Com o passar dos anos, o povo foi distanciando da fé, esfriando-se na fé e dando lugar a uma sociedade cética, a uma sociedade descrente, e os desafios são grandes lá no continente europeu. Portugal, missionário pastor Christian Neves. Mas não é só Portugal, nós estamos também na Espanha. E lá na Espanha está a missionária Márcia Constantino, que há mais de 30 anos faz a obra missionária, e ela tem tido uma especialização no que diz respeito a missões transculturais, e esta especialização em alcançar os muçulmanos para Jesus. Ela tem tido de Deus estratégias e sabedoria para ganhar muçulmanos para Jesus. Ela já trabalhou em Marrocos, lá nas Ilhas Canárias, e atualmente está na Espanha, no sul da Espanha, que é a porta de entrada do continente europeu, daqueles que vêm do continente africano. Passam por ali na região da missionária Márcia, e lá no porto já são evangelizadas, e muitas mulheres, principalmente as mulheres, têm entregado a sua vida a Jesus. Louvamos a Deus pela família da missionária Márcia Constantino, seu esposo pastor Daniel, que é argentino, né? E o filho, o Alex, é uma família abençoada que realiza a obra com dedicação. Mas vamos, meus amados, falar aqui sobre o nosso continente, né?
americano. O nosso continente aqui, falando sobre a América do Sul e América Central. Na América Central nós estamos em Cuba, lá na região do Caribe. Cuba, conhecida como a Ilha de Fidel, uma ilha com aproximadamente 11 milhões e meio de habitantes, e que o regime de governo é um regime comunista. E muitas restrições existem lá no país, e por causa dos embargos econômicos, muitas coisas acabam não chegando. E aí em Cuba acaba faltando comida, acaba faltando remédios que não tem, o combustível, muitos produtos de higiene. Você não encontra lá também, até encontra, mas com muita dificuldade, um creme dental, um sabonete. Eu estive em Cuba algumas vezes, e numa das viagens a Cuba, eu presenciei um tumulto na esquina de uma loja, de um estabelecimento, que eu perguntei para o pastor que estava comigo. Eu disse: pastor, o que está acontecendo? O povo parecia que queria arrombar a porta da loja para entrar para dentro, e do lado de dentro um segurança segurando a porta, como se fosse aquelas ofertas de Black Friday aqui no nosso Brasil, né? Em virada de ano ou final de ano. Parecia assim uma grande oferta que estava acontecendo naquele estabelecimento. Mas você via, não tinha muita coisa do lado de dentro. E aí eu perguntei: pastor, o que está acontecendo? Ele disse: é que o sabonete chegou. Já há meses que não vinha sabonete, mais de 3 meses, e agora tinha chegado uma carga de sabonete, e o governo estava liberando 2 sabonetes por família. 2 sabonetes por família. Depois de mais de 3 meses sem sabonete. 2 sabonetes por família. E o povo estava num alvoroço, cada qual querendo entrar primeiro no estabelecimento para garantir o seu sabonete e levar para a sua família. Isto aqui, contando aqui, meus amados, alguém pode até dizer assim: pastor, isso não é real, isso não existe. Não existe para nós aqui no Brasil, mas quando você vai em Cuba, você vai ver que é uma realidade totalmente diferente da nossa. A Missão Mensageiros da Última Hora tem mantido 100 missionários em Cuba, estendendo as mãos. Quando nós vamos lá nas nossas viagens missionárias, nós levamos uma ajuda humanitária com medicamentos, com roupas, inclusive roupas íntimas, que não é fácil de conseguir lá no país. Por exemplo, uma peça de sutiã para mulher, você vai percorrer os estabelecimentos, dificilmente você vai encontrar. Quando você encontra, o preço é absurdo. Por exemplo, o salário mínimo é $10. Uma peça de sutiã é $18 para você comprar. Então se torna inviável, né? A pessoa vai comprar uma peça de roupa íntima, vai comer o quê? Né? Vai ter o quê para se manter? Na verdade é tudo com muita dificuldade, mas em meio a todas essas dificuldades, há uma igreja fervorosa em Cuba e que está alcançando milhares e milhares de pessoas para Cristo. No ano passado, ano de 2025, houve um grande batismo nacional em todo o país, onde mais de 3.000 novos convertidos desceram as águas batismais num só dia. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Aliás, cultos evangelísticos, que era algo impensável em Cuba, começou a acontecer já no ano passado, reunindo milhares de pessoas, como você vê aí, fotos, imagens de um culto evangelístico que reuniu aproximadamente 15.000 pessoas. E no meio destas 15.000 pessoas foram distribuídos em torno de 12.000 exemplares da Bíblia Sagrada. E depois de um momento de louvor, de pregação da palavra, diante do apelo, quem queria aceitar a Jesus como Salvador, quem queria entregar a sua vida a Cristo, mais de 1.000 pessoas levantaram a sua mão, professando a sua fé em Jesus Cristo. É o que Deus está fazendo em Cuba. E você, meu querido irmão, que contribui com a Missão Mensageiros da Última Hora, você tem sido parceiro neste lindo e grandioso projeto. Vamos falando ainda, aqui na América Latina. Nós estamos na nação peruana. Missionário pastor Ayrton de Souza Oliveira
ele tem realizado um trabalho extraordinário em algumas regiões. Na costa, lá na cidade de Tíntia, onde ele assumiu o trabalho naquela cidade há mais de 7, para 8 anos aí. Ele assumiu o trabalho lá em Tíntia com 3 congregações. Hoje em Tíntia já tem 10 congregações. Todas elas o templo próprio, construído. E a Missão Mensageiro da Última Hora doou para o missionário pastor Ayrton uma máquina de fazer blocos de concreto, Aí você tem imagens da máquina funcionando, a equipe fazendo os blocos, e esses blocos servem para a construção das igrejas. Em uma das nossas viagens, nós vimos a dificuldade, porque eles faziam ali o concreto com a enxada, com a pá, usando o braço para fazer. E aí nós fomos lá pessoalmente, compramos uma máquina betoneira e doamos para o pastor Ayrton e toda a sua equipe, para que eles pudessem agilizar o trabalho. E que bênção, Através dessa maquininha betoneira, parece pequena, mas foi uma bênção para ali agilizar os trabalhos, e foi uma alegria, Quando chegou lá, a nossa equipe foi levando estrada fora a máquina betoneira, e quando chegou lá, então a equipe ficou maravilhada, porque eles não iam mais fazer o concreto na enxada, mas iam usar agora a máquina betoneira para agilizar o trabalho das construções. Pastor Ayrton é o idealizador do projeto Crescer para as crianças peruanas, e que hoje alcança tanto as crianças em Tíntia, quanto também na região serrana, lá na cidade de São Pedro de Huarcapana, lá em Bela Vista, Liscai, que são cidades na serra com mais de 4.000 metros de altitude, como a cidade de Tiavim, onde eu tive a oportunidade de ir lá, onde pela primeira vez um missionário pisou os pés lá na cidade de Tiavim, e eu tive o privilégio de estar junto com o missionário pastor Ayrton. Inclusive você vê imagens aí lá da cidade de Tiavim, na serra, onde nós fizemos a distribuição de brinquedos para as crianças, e foi verdadeiramente uma bênção de Deus. Lá funciona o projeto Crescer, também na cidade de Cusco, com aproximadamente 3.500 metros de altitude, onde lá também 35 crianças são alimentadas todos os dias e recebem o ensino da palavra de Deus. Ainda na América do Sul, na América Latina, nós estamos na Bolívia. Pastor Marco Antônio Gonçalves, sua esposa irmã Marilene, a filha Radassa, realizam um lindo trabalho para a glória de Deus. Trabalho feito com as crianças bolivianas, e muitas vidas têm sido alcançadas para o reino de Deus na Bolívia. São mais de 20 anos pregando o evangelho lá na cidade de Cochabamba. É uma cidade com mais de 800 mil habitantes, dá quase 4 cidades de Criciúma pela população, e existe muita pobreza ao redor de Cochabamba. Inclusive foi construída uma igreja em cima de um morro, da montanha que cerca a cidade, e ao pé daquela montanha era o lixão da cidade. Ninguém dava valor para aquele lugar, mas o missionário, o pastor Marco Antônio, amou aquele povo lá das montanhas, subiu lá, construiu uma igreja, e nós estivemos lá para a inauguração dessa igreja, junto com o pastor Renato Cardoso, e foi uma bênção de Deus ver a alegria do povo ao receber a nova igreja, a nova congregação construída lá na localidade de 20 de outubro, é o nome daquela localidade. Além da Bolívia, nós estamos também no Paraguai, vizinho do Brasil. O Paraguai é um país também com muitas necessidades. Lá está o missionário pastor Daniel Rodrigues, na cidade de San Alberto, é o nome da cidade. E lá Deus tem feito maravilhas, salvado muitas almas. Os jovens têm feito um trabalho de evangelização, indo de porta em porta, nas casas, nas praças, fazendo a obra de Deus, deixando que a chama do evangelho
queime nos corações. Vidas estão sendo alcançadas lá em São Alberto. Lá em Curuguati está o missionário pastor Nilson de Quadros. Ele e sua esposa Odete, que também realizam um lindo trabalho para a glória de Deus, ganhando os paraguaios para o reino de Deus, ganhando para Jesus. Então, meus amados, são esses os países que nós estamos. E para mim finalizar, deixa eu falar do Brasil, porque a nossa nação ela não pode ficar de fora. E no Brasil, quando eu falo do estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, nós estamos em mais de 50 cidades. Campos recentemente emancipados, região serrana, região extremo oeste, com muitas dificuldades financeiras, enfim, mas lá a obra de Deus tem sido feita e nós louvamos a Deus por cada contribuição, você que tem estendido as mãos. Aliás, nós estamos lá no Nordeste do Brasil, projeto Sertão Nordestino, onde está o missionário pastor Enio Vieira e que também realiza um grande trabalho todos os anos com a campanha da carreta missionária, e nós somos parceiros, sempre doando muitas toneladas para enviar para o sertão nordestino, onde muitas vidas têm sido alcançadas. Pastor, como contribuir? Como estender as mãos para esses projetos missionários? Nós temos os carnês de contribuição. Este aqui abrange todos os projetos missionários, todos esses projetos que eu falei aqui. Nós temos um projeto Arroz com Feijão, que eu fiz menção para as crianças da África, e há um carnê específico para esse projeto, que é este aqui, carnê do projeto Arroz com Feijão, e também o carnê do projeto Crescer, específico para as crianças peruanas. O mesmo valor de uma criança em Moçambique é o valor de uma criança lá no projeto Crescer. Apenas $10 por mês, que hoje dá em torno de R$60. Como adquirir o meu carnê? Nas nossas congregações, você pode pedir para o tesoureiro, para o dirigente da congregação ou o próprio líder de missões. E se você é de outra cidade, de outro estado, entre em contato conosco através do 0800 878 2323 e adquira o seu carnê de contribuição Mensageiros da Última Hora. Aproveite o início de 2026, inicie o ano contribuindo com a obra de Deus, como eu disse no começo da programação. Início de ano é tempo de nós renovar os nossos propósitos e que dentre os teus propósitos, um deles seja contribuir com a obra missionária. Meus queridos, o nosso horário avançou, depressa aqui. E quando a gente começa a falar de missões, olha que tem argumento, porque a gente fala daquilo que a gente vive, a gente fala daquilo que a gente conhece, daquilo onde os nossos olhos viram, os nossos pés pisaram, as nossas mãos tocaram. Então, por isso tem muita coisa para falar sobre a obra missionária, mas a gente vai deixar isso para, no decorrer das programações deste ano, sempre estar trazendo algo para você aqui relacionado à obra missionária. Então, nós queremos finalizar a nossa programação deste dia 1º de janeiro de 2026. E eu quero orar com você, orar e pedir que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Ore comigo nesse momento, quando nós vamos aqui então finalizando este programa abençoado. Querido Deus, querido Pai, aqui estamos em Tua presença e te agradecemos por esta oportunidade que nos concede de, neste primeiro dia do ano de 2026, poder estar aqui falando sobre os projetos missionários. Nós não nos cansamos, Senhor, de falar que os missionários estão avançando e que existem muitas vidas ainda a serem alcançadas pelo Evangelho, que possamos continuar com as mãos estendidas, que este teu filho, tua filha que está nos ouvindo nesse momento possa deixar que o Espírito Santo venha aquecer a sua vida para ser parceiro desta obra e contribuir também com carnê de contribuição. Fica conosco, usa os missionários neste ano para alcançar muitas vidas para Cristo, é o que nós te pedimos
e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final do programa Mensageiros da Última Hora, agradecendo aí o carinho da audiência de todos. Até a próxima programação. Que Deus vos abençoe. Feliz 2026. Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Sou mensageiro da última hora. Você ouviu Mensageiros da Última Hora, Milhões estão à nossa espera. uma programação missionária da Assembleia de Deus de Criciúma. Volte a nos sintonizar. Já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou.